E às vezes a gente encontra com pessoas que dizem assim, eu já li tudo do André Luiz, então já leu mais de 18 livros. Eu já li tudo do Emmanuel, meu Deus, já leu muito mais do que os 18 livros de Allan Kardec. Então não é tanto, são 18 livros, mas aí vai a nossa recomendação. Se você não debruçar sobre esses 18 livros, você não vai ter um conhecimento doutrinário sólido. As obras complementares, por melhores que sejam, elas pressupõem já o conhecimento daquilo que está nas 18 obras. Por isso elas são, num certo sentido, apenas complementares. E às vezes a palavra complementar tem que ser muito bem lida. Não é que elas acrescentam coisas que não estejam lá. É que elas desenvolvem. Elas explicam, mas aquilo que elas desenvolvem, aquilo que elas explicam, já se encontram nas 18 obras de Allan Kardec. Então, vale a pena, antes de você ver uma aplicação, um desenvolvimento de uma ideia, de um conceito, que primeiro você estude o conceito, que primeiro você estude a ideia, antes de ler a aplicação, o desenvolvimento. Até para que você possa saber se esta aplicação, se esse desenvolvimento está coerente com a ciência, com a filosofia que você está estudando. Aí você vai descobrir obras mediúnicas que entram em contradição com as obras de Allan Kardec. Mas você só vai descobrir que elas entram em contradição se você estudar as 18 obras de Allan Kardec. Então, esta é uma recomendação que o Kardec coloca, como nós vimos no capítulo do método, e que a gente insiste. Gente, são só 18 livros. Se você gastar um por mês para ler, um por mês, você fala, mas como ler um livro por mês é muito? Não acho muito. Não acho muito. É possível ler um por semana, mas vamos botar um por mês. Vamos botar um por mês. Se você botar um livro por mês, numa primeira leitura, você gasta quanto? 18 meses, 1 ano e meio. 1 ano e meio para você ter as bases de uma ciência, de uma filosofia tão importante quanto a filosofia espírita, não é nada. Quanto tempo você gasta para se formar numa ciência qualquer? Se você for fazer física, for fazer química, for fazer biologia, numa boa universidade, você vai gastar 4 anos para se formar, na chamada graduação, conhecimento básico. Então, depois, você vai ter que fazer um mestrado, mais 2, 3 anos de mestrado, depois mais um doutorado, mais 3, 4 anos de doutorado. Então, você vai gastar 11 anos para você ser considerado um indivíduo que agora pode-se dizer um conhecedor daquela ciência, da física, da química, da biologia. Mas um conhecedor também apenas de uma parte, porque essas ciências são tão amplas que em 11 anos você não dá conta. Agora, o Espiritismo você pode dar conta em 5 anos. Você faz a primeira leitura em 1 ano e meio, 18, e depois começa a estudar nos outros 3 anos e meio seguintes. E em 5 anos você consegue passar por essas obras com detalhe, com carinho, com atenção. Mas quem quiser, pelo menos numa primeira leitura, gastaria 1 ano e meio, se gastar 1 mês para ler uma obra. Mas se você sentar para ler todos os dias um pouco, 1 hora, 2 horas por dia, com certeza você consegue ler uma obra dessa a cada 15 dias. Portanto, você gastaria a metade de 1 ano e meio, 8 meses, 7 meses, para você fazer a leitura desses 18 volumes. Mas vale a pena. A revista tem uma vantagem curiosa, são 12 volumes, é a parte mais extensa, mas ela tem uma coisa que as outras não têm. A gente gosta de ler revista, não é isso? A Veja, Exame, Isto É, Contigo, Caras. A gente gosta de ler revista. Revista tem essa coisa meio que nosso nível, né? Meio que trata da nossa vida. A revista tem isso, Allan Kardec. É claro que ele não é uma revista como algumas dessas que eu citei. Ela é uma revista científica, mas Allan Kardec que sabia colocar na revista, tem até piadas, o codificador conta até piadas, anedotas na revista. Tem até anedotas. Então, você vai ter essa coisa agradável. São 12 volumes, mas como ele muda muito, são pequenos textos, pequenos artigos, dos mais variados temas. Ele bota extratos de jornais, comentários da época, comunicação dos espíritos. Então, você pode ir lendo assim, sem se preocupar de fazer a leitura de uma vez
completa. Você pode pegar o primeiro mês, ler, depois ler um pedacinho, ler outro pedacinho, vai lendo, daqui a pouco você lê os 12 volumes. De forma agradável, porque é revista. Você pode usar a leitura da revista para descansar do estudo das outras obras. É uma boa recomendação. Quando a gente está cansado de ler uma obra, a gente descansa lendo uma outra. Então, você descansa lendo uma outra que é mais, eu diria, mais lúdica. Ela é mais provocativa, porque ela é mais agradável. Nossa, o Espírito escreveu isso. Olha o artigo da época. Olha que coisa interessante, como foi a reunião da Sociedade Espírita de Paris essa semana. Então, você vai tendo algo um pouco mais relaxado para ler quando você está lendo a revista. Então, você pode usar para ler a revista junto com as outras obras. Com isso, você ganha tempo e tem um certo prazer, uma certa alegria da leitura, porque é uma revista, não porque um livro é sempre mais denso, sempre mais pesado. Bom, agora, nós vamos começar um texto como exemplo. Eu quero mergulhar num texto com vocês, da Revista Espírita, dando o exemplo daqueles 4 tópicos que eu citei lá embaixo. Eu vou começar pelo último, até por talvez ser um pouco mais light, ser um pouco mais suave, a gente começar pela vida familiar, o coloquial, o cotidiano. Então, vamos dar exemplo de um texto que trata da vida familiar, que trata da vida íntima. Eu acho que por aí a gente começa a fazer esta reflexão. Antes, eu vou apenas apresentar um resumo, antes de pegar esse texto, de um índice da revista, para que vocês possam ter uma ideia do seu conteúdo pelo índice. Eu escolhi ao acaso aqui um índice da revista de junho de 1860. Antes da gente entrar num texto, para vocês terem uma ideia de como a revista é agradável até pelo índice. Eu vou colocar aqui o índice completo e a gente vai comentando para vocês terem uma ideia do que tem, por exemplo, no volume de junho de 1860. Ele começa com um boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O que era esse boletim? As atas das reuniões. Fala, nossa, mas ata de reunião numa revista? É maravilhoso você ler essas atas, porque você vê o que aconteceu lá. Você vai ver na ata, por exemplo, um membro da sociedade ganhando um puxão de orelha de um espírito. Você vai ver na ata Kardec assumindo certas posturas dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dizendo, não podemos tratar disso, você desrespeitou o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Você vai ler nas atas nome dos espíritos que se comunicaram. Às vezes você pega a mensagem que foi publicada na revista e não tem a assinatura. Você não sabe quem foi o espírito, nem quem foi o médium. E na ata você descobre quem foi o espírito, quem foi o médium. Esta ata é o relato de uma reunião. Para a gente que está estudando o movimento espírita nascente, isso é um material preciosíssimo. Conhecer como era semanalmente os encontros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, essas atas são muito importantes. É uma pena que Allan Kardec parou de publicar as atas, esses boletins da sociedade. Ele parou de publicar. Dentro da própria revista, ele passou a publicar como uma separata da revista. Então, a gente vai ter até esse ano de 60, depois ela vai desaparecendo, 61, 62, depois ela desaparece. E a gente acostuma a ler o boletim com prazer, com alegria, porque é o que acontecia na reunião, né? A ata, o que aconteceu lá dentro, quem estava presente, como foi o debate, que espírito se comunicou. A gente fica com essa curiosidade de conhecer, daqui a pouco a gente não consegue mais, porque esses boletins pararam de ser publicados dentro da revista e passaram a ser publicados como uma separata. E aqui vai um apelo a quem está nos ouvindo, presente, e se estiverem nos ouvindo pela internet, pela TVC, conseguir esses boletins seria um trabalho muito importante de resgate para o estudo espírita. Conseguir os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foram publicados em separatas. A gente está tentando fazer isso, nós estamos mantendo contato com outros países, para ver se alguém tem alguma cópia desses boletins em francês, para que a gente pudesse completar esses estudos sobre as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É uma pena
que esses boletins acabaram virando uma separata e se perdeu. Pelo menos nas traduções da Revista Espírita que nós temos no Brasil, e mesmo na Revista Espírita, que é disponibilizada em francês, em sites, nós não encontramos os boletins que foram publicados em separado. Então, se alguém que está nos ouvindo queira também dedicar-se a essa tarefa de ir atrás desses boletins, nós agradeceríamos muito, e seria muito importante para o estudo do Espiritismo, do movimento espírita, até para que a gente pudesse completar, inclusive, com esses boletins, o nome dos espíritos que escreveram certas mensagens, médiuns que receberam, como as sociedades espíritas foram estruturadas, o próprio conhecimento mais profundo acerca dos membros da sociedade parisiense, quem eram essas pessoas, quando foram admitidas. Então, é um estudo histórico muito importante a gente conseguir esses boletins. Mas aí, nessa de junho, nós temos o boletim, vale a pena ler, estudar. Depois, Allan Kardec comentando sobre o espiritismo na Inglaterra, um texto discutindo sobre um espírito falador, um espírito e o cãozinho, o espírito de um idiota. Um outro item importante, conversas familiares de além-túmulo. Aqui é na revista uma seção, essa é uma seção que se repete na revista, a seção do boletim se repete várias vezes, essa seção das conversas familiares também é uma seção que se repete. Allan Kardec narrando o bate-papo dos espíritos, as conversas familiares que tinham no seio das famílias, nas reuniões que se faziam com os espíritos. Então, ele narra essas conversas familiares, os espíritos dialogando com as famílias. Um texto dele sobre medicina intuitiva, sobre um grão de loucura, tradição muçulmana, um erro de linguagem por um espírito, esse é um texto interessante, em que alguém escreve para lá dizendo que o espírito errou, então ele vai discutir isso. Depois ele coloca também um item que é permanente, que se reproduz ao longo de todas as revistas, dissertações espíritas, que são as mensagens dos espíritos, recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e em outras sociedades do mundo. Allan Kardec reproduz nesse item da revista mensagens recebidas no mundo inteiro, que eram enviadas para ele selecionava e publicava na revista. Quando ele achava conveniente, ele fazia um comentário, uma análise. Tem algumas em que ele critica a mensagem, que ele critica o espírito, que ele faz uma análise dizendo, aqui está equivocado, por isso, por isso, por isso. Então, é um estudo curioso, importante. Muitas dessas dissertações, aliás, a esmagadora maioria delas, não apareceram nas outras obras da codificação. Então, tem muitas mensagens de vários espíritos importantes, São Luís, Santo Agostinho, Espírito de Verdade, grandes mensagens que nunca apareceram nas outras obras. A gente só vai ter aqui na Revista Espírita. Então, é muito importante esse item das dissertações espíritas, você poder fazer um levantamento de todas as mensagens que foram publicadas pelos espíritos. E nesse site, como eu disse, você pode entrar lá e colocar Espírito de Verdade, você vai encontrar todas as mensagens ditadas pelo Espírito de Verdade, todos os textos em que o Espírito de Verdade aparece, em que o nome Espírito de Verdade aparece. Depois nós temos uma seção também que vai se repetir ao longo da revista, uma seção de bibliografia, em que Kardec analisa livros e revistas e jornais de sua época. Isto é riquíssimo. Você vê o tempo do codificador, dedicado integralmente à doutrina, porque ele ainda tinha tempo de ler dezenas de livros, revistas, jornais, e comentá-los, e fazer comentários, análises. Aí nós vamos encontrar, nessa de junho, ele falando sobre essa revista de Londres, sobre aquela da Itália, sobre o livro que estava sendo lançado de História da Joana d'Arc, ou seja, ele comentando livros. Nós estamos nesse nosso site ali do IPEAC, procurando fazer o levantamento e já classificando todos os livros e revistas que Kardec citou, vocês vão encontrar lá nesse site, e estamos indo atrás dos originais desse livro e já disponibilizando dentro do site. Já temos algumas dúzias de materiais disponíveis, que nós achamos o livro que Kardec leu e citou em alguma biblioteca no mundo, conseguimos uma cópia digital e estamos colocando à disposição neste site. Então, você vai poder pegar o texto, o que Kardec leu? Ah, está aqui o livro que ele leu. Claro, a maioria dos livros é em francês, em alemão, em inglês, obviamente, nada em português. Mas, quem quiser conhecer,
qual foi o texto que Kardec leu na sua época e fez questão de comentar este livro, você vai poder encontrar e fazer a pesquisa. A nossa intenção com esse site foi a divulgação de uma grande base de dados de estudos da Revista Espírita, para que o movimento pudesse, com mais facilidade, debruçar-se nesse estudo da Revista Espírita, que para nós é muito importante. É uma obra que foi, durante muito tempo, pouco utilizada por nós, os espíritas. Até por uma razão muito simples, a tradução da Revista Espírita é recente. Enquanto nós tivemos as obras fundamentais traduzidas desde o século passado, do século XIX, as primeiras traduções da Revista Espírita só aconteceram no Brasil a partir da década de 50. E, mesmo assim, as primeiras traduções não foram de uma editora que tinha alcance nacional, que tinha projeção nacional. Só recentemente a Federação Espírita Brasileira publicou uma tradução, que vocês sabem, tem muito pouco tempo. Então, uma editora que tivesse alcance nacional, ninguém traduziu a revista. Ela foi traduzida por uma editora de alcance nacional agora, recentemente. Então, isso explica também por que a revista foi pouco lida, pouco conhecida, porque não havia a Revista Espírita disponível, mesmo em francês. Mesmo em francês. Se você quisesse a Revista Espírita em francês, era considerada uma obra raríssima. Poucas entidades do país tinham essa. A Federação Espírita do Paraná, que na sua biblioteca virtual, que vocês entram no site, você pode entrar lá e pegar as imagens de todos os volumes da Revista Espírita em francês, o que é muito importante, essas imagens, esse trabalho é muito importante, porque a imagem preserva o original. Então, ali na biblioteca virtual, aqui da Federação, vocês vão encontrar a imagem da Revista Espírita. Isso é muito importante, porque está preservada a obra tal como foi publicada. Já existe hoje, esse é um trabalho recente também, realizado na França, de colocação da Revista Espírita em francês. Então, vocês podem entrar, digitar Revue Spirit lá, vocês vão encontrar e vão poder baixar os 12 volumes da Revista Espírita em francês.